E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos geometria analítica, tá? Continuando, abordando agora a última cônica, a hipérbole, beleza? Se liga, como fizemos com a elipse, como fizemos com a parábola, vamos abordar a equação da hipérbole. Comecemos com a hipérbole. A gente já definiu hipérbole na aula passada, usando nossa tecnologia de GeoGebra. Então, consideremos uma hipérbole de centro na origem, 0, 0, e focos no eixo x. Beleza? Está aqui. Dispus a hipérbole no eixo x, com focos no eixo x. Dispus ela no plano cartesiano, com focos no eixo x. Beleza? Bom, a gente sabe, inclusive, que existe a característica trivial, dado aqui o eixo maior, vértice 1, vértice 2, né, de pontos A1 e A2, enfim, ok? E um B1 e B2 aqui, formando o eixo imaginário. Eu tenho aqui o eixo real, tenho aqui o eixo imaginário, como já vimos na definição que foi explicitada na aula anterior. E essas medidas dos eixos, considerando as metades delas, os semi-eixos, podem se relacionar, né, inclusive com a distância do foco até o centro também, que é a medida C. A distância de um foco a outro é 2C. Então, a metade até o centro vale C. Tá? A gente tem a seguinte relação entre essas medidas, que o C ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Beleza. A gente guarda essa relação aqui, que a gente vai utilizar na dedução. Olha só. Então, considerando um ponto do plano cartesiano qualquer P, tal que a distância desse ponto até um foco menos a distância desse ponto até o outro foco, em módulo, né, porque a gente não vai necessariamente considerar quem é maior, quem é menor. A diferença, perdão, tal que a diferença entre as distâncias desse ponto até um foco menos desse ponto até outro foco, em módulo, é fixa igual a 2A. Beleza? Então, vamos considerar aqui o módulo da diferença do ponto P a F1 menos a diferença na distância do ponto P a F2. Isso vale 2A, tá? Portanto, isso implica que módulo da raiz quadrada. Qual é a distância de PF1? PF1 aqui. P de coordenadas, eu esqueci de pôr, mas vamos pôr C e 0. E a coordenada do F2 menos C e 0. Tá? Bom, distância de P a F1. C daqui menos C daqui, ou seja, x menos C ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado, menos raiz quadrada de quem? PF2, distância de PF2, ou seja, x mais C, né, o x desse menos o x desse, que é menos C, ao quadrado mais y menos o outro, que é 0. Y de cá menos o y daqui, que é 0. Isso aqui equivale em módulo a 2A. Mas vamos nos livrar desse módulo, vou até mudar a cor do piloto. Livrar-nos do módulo significa o seguinte: se o módulo é igual a um valor fixo, significa que isso aqui, já compactando, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado menos raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a mais ou menos 2A. Esse piloto preto está muito claro, deixa eu mudar para ver se eu melhoro. Bom, melhorou um pouquinho, prefiro esse daqui. Olha só, vou isolar uma das raízes e escrever da seguinte maneira: passar uma para o segundo membro, como fizemos na elipse. Agora o procedimento aqui é bem similar ao que fizemos na elipse. Então, isso pode ser escrito como mais ou menos 2A mais raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado.
explica. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou levar ambos os membros ao quadrado. Levando ambos os membros ao quadrado, o que é que eu terei? Olha só. Inclusive aqui a ordem não importa. Já vou falar disso, mas antes. Elevando essa raiz ao quadrado e já abrindo esse produto notável, o que é que eu tenho? X ao quadrado menos 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. A raiz ela vai embora, tá? Igual. Fazendo a mesma coisa desse lado. A mais b ou b mais a. Está na mesma ordem. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, quadrado do primeiro, eu vou considerar o meu primeiro como essa raiz, então ficará quadrado do primeiro, some o índice, o símbolo da raiz, né, levando a raiz ao quadrado, eu vou tirar, porque não vai ter mais meio. Então, essa raiz ao quadrado vai ficar apenas o conteúdo dela, estou radicando, e já vou colocar desenvolvido esse produto notável, tá? X ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado mais ou menos o quadrado do segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Porque assim, ó, aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Eu posso pensar assim, né? A ordem não importa. Então, quadrado do primeiro mais ou menos duas vezes o primeiro, ou seja, 4a vezes o segundo, aí eu escrevo a raiz, mais o quadrado do segundo. O quadrado disso vai dar o quê? 4a. Beleza? Enfim, isso implica... Os implicas eu não tinha trazido. X menos C, beleza? Se liga. Bom, eu posso estar dando uma simplificada no processo. Esse X com esse X, esse C com esse C, esse Y com esse Y, né? Um está no membro, outro está no outro, são iguais. Bom, aí o que é que eu vou fazer? Essa raiz eu passarei para o primeiro membro. Como é que ficará? Aliás, eu vou deixar ela aí. Tanto faz também, passar ela, deixar ela aí. Eu vou deixar ela aí. Então, não vou passar para o primeiro membro. Estou indeciso hoje. Olha só, vou passar primeiro membro, mais ou menos 4a raiz disso, vem para cá, menos mais 4a raiz disso. Continua mais ou menos, não precisaria nem colocar menos mais, só estou falando que muda o sinal, tá? Só para frisar a mudança do sinal. Mais y ao quadrado igual, o que é que ficou nesse membro? Menos 2c, com mais 2c vai ficar 4cx, cx, né? Mais 4a ao quadrado. Já tinha esquecido do quadrado, beleza? Que é quadrado do segundo. Então, quadrado de 2a é 4a ao quadrado. Beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou elevar ambos os membros ao quadrado novamente. Por quê? Porque eu quero me livrar dessa raiz. Então, elevando ambos os membros ao quadrado novamente, o que é que eu terei? Se liga. Eu terei quadrado disso é o quadrado desse vezes o quadrado desse. Quadrado desse de mais 4a ou de menos 4a dá 16a ao quadrado. Tá? Bom, quadrado disso aqui vai dar o meu desenvolvimento que está aqui dentro. Vai dar só essa expressão aqui dentro, levando a raiz ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais 2cx mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Igual o desenvolvimento do segundo membro. Quadrado do primeiro, 16c ao quadrado, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 8cx, vezes o segundo, que é 8 vezes 32
cxa ao quadrado mais 16a quarta. Beleza, olha só. Então, isso implica, só fazendo as distribuições para ver o que a gente acha aqui, isso vai dar 16a ao quadrado x ao quadrado mais 32cx ao quadrado, né? Esse com esse, mais 16 ao quadrado c ao quadrado, mais 16 ao quadrado y ao quadrado. Implica não, igual, eu distribuir esse 16 por todo mundo, igual a essa expressão. Pronto. De novo, repetindo essa expressão. 32cx ao quadrado mais 16 à quarta. Aí o que, é que eu vou poder simplificar em um membro e no outro? Olha só, isso desse membro é igual a isso desse membro. Tem mais alguma coisa igual? Pelo que eu estou observando, não. Aí o que, é que eu vou fazer? Vou trazer as variáveis todas para o primeiro membro e o que não é variável, ou seja, o que só tem número que eu vejo, né? Visualizo logo, e números A e B, que são números também na minha hipérbole, são valores constantes. Olha só. Então, o que é variável? O que tem x e o que tem y. Implica o que é que tem variável desse lado. 16a ao quadrado x ao quadrado menos 16c ao quadrado x ao quadrado. Esse 16 eu estou passando para o primeiro membro também. Mais 16a ao quadrado y ao quadrado. Igual ao que ficou de 16a quarta, sobrou só isso, menos 16a ao quadrado c ao quadrado. Pronto. Isso implica... Vamos fazer umas manipulaçõezinhas aqui bonitinhas. Fazendo as manipulações, botando x ao quadrado em evidência, a minha equação toda eu posso dividir por 16, que todos os termos têm 16. Então esse 16 eu já vou eliminar, tá? Já vou simplificar por 16. Vou até pôr aqui, simplificando por 16. Significa que vai sobrar 1 vezes cada item desse. Pronto, em vez de 16. E aí aqui eu vou botar x ao quadrado em evidência. Sobra a ao quadrado menos c ao quadrado, x ao quadrado. Aí sobra mais a ao quadrado, y ao quadrado. Igual, colocando nesse membro aqui o a ao quadrado em evidência, sobra a ao quadrado menos c ao quadrado. Pronto. Aí agora eu vou recorrer à minha relação do C com A na elipse. O C se envolve com o A juntamente com o B. E o C ao quadrado é igual ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o que é que será A ao quadrado menos C ao quadrado? Bom, eu sei que B ao quadrado é C ao quadrado menos A ao quadrado. E não A ao quadrado menos C ao quadrado. Logo, se B ao quadrado, ó, isolando B ao quadrado aqui, né? Passa o A ao quadrado para o segundo membro. Que o maior valor na elipse é o valor de C, diferente da hipérbole. Perdão, da hipérbole é o valor de C, diferente da elipse, que era o valor de A. Bom, então, o que é que vai acontecer aqui? B ao quadrado é C ao quadrado menos A ao quadrado. Beleza? Logo, A ao quadrado menos C ao quadrado equivale ao quê? A menos B ao quadrado. É o oposto desse valor. Ok? Se você pegar o oposto desse valor, vai ficar A menos C em vez de C menos A. Bom, mais A ao quadrado, Y ao quadrado, igual menos A ao quadrado, B ao quadrado. Pronto. Isso aqui é menos B ao quadrado. Pronto. Isso implica
finalizar, vou até pôr aqui, dividindo todos os membros por a ao quadrado b ao quadrado, ou melhor, menos a ao quadrado b ao quadrado, o que é que eu terei? Dividindo por isso daqui por menos a ao quadrado b ao quadrado, o b ao quadrado eu simplifico, menos com menos vai dar mais, sobra o que? X ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso aqui, o a ao quadrado eu simplifico, sobra o b ao quadrado, logo ficará menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual, isso dividido por ele mesmo, dá 1. Essa é a equação da hipérbole, com focos no eixo x e centro na origem. X ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Beleza? Ok. Vamos avançar. Então, meu povo querido, se liga. Olha só, a gente acabou de ver uma hipérbole com ramos, né? Com seus ramos, com seu desenho, passando pelo eixo, interceptando o eixo x. Agora vamos ver o contrário, interceptando o eixo y, ou seja, os focos estão no eixo y. O centro se mantém na origem, ok? Ainda vale a relação c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, onde c equivale a metade da distância focal, a equivale a metade do eixo real da hipérbole e b equivale a metade do eixo imaginário da hipérbole, tá? Se liga. Bom, a mesma ideia continua valendo, considerando qualquer ponto aqui nesse ramo, ou nesse, a definição indica que a distância desse ponto até um foco menos a distância desse ponto até outro foco, em módulo é igual a 2a. Se fizermos a dedução disso, eu agora vou tomar a liberdade de não fazer. A dedução é a mesma da que eu fiz anteriormente. Para ganharmos tempo, para não fazermos uma aula tão grande, o que acontece? Eu vou sugerir que vocês aí façam essa dedução. A mesma coisa. Sigam as etapas. É bom que vocês treinam álgebra, é bem bacana. Se vocês seguirem as etapas corretamente, vocês chegarão ao seguinte resultado. X, ou melhor, y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Aí eu vou comentar em relação a outra. Nesse caso aqui, vocês repararam da outra que a gente deduziu e dessa que eu não deduzi, mas a dedução é exatamente igual. Eu abro o módulo, coloco a fórmula da distância de ponto a ponto, vou fazendo as manipulações, elevo ao quadrado, simplifico. No final, vou usar essa relação isolando o b, tá? E botando o oposto desse valor, isolando o b ao quadrado e botando o oposto desse valor. Se liga. Façam isso aí, treinem. É bom que vocês treinam álgebra. Vocês vão chegar a essa relação. Vocês devem chegar a essa relação. Bom, então o que é que vai acontecer? Vamos entender aqui. No caso da hipérbole ter seus focos no eixo y, a variável y será a positiva, né? A expressão em y será a positiva na equação. No caso contrário, se o foco estivesse no eixo x, como acabamos de ver, a variável que tem a parte positiva na equação é a do x, tá? É x ao quadrado. Já o foco estando no eixo y é o y. Já dá para diferenciar, tá? E é diferente da elipse, né? A elipse, ambos são positivos, todos os termos são positivos. Todos os termos são iguais, porque se todos fossem negativos, eu poderia dividir tudo e deixá-los positivos. Eles não são distintos. Na hipérbole são distintos. Um é negativo, outro é positivo, tá? O segundo membro é sempre positivo igual a 1, para o formato básico da hipérbole. Os valores que aparecem aqui embaixo são os seguintes.
Quem é maior, o A ou B, não importa. Na hipérbole, o maior é o C, tá? O A você vai identificar, ou seja, o A, a medida do semi-eixo real, você vai identificar sempre embaixo do valor positivo, tá? Ou melhor, da variável que se encontra positiva, melhor dizendo. Nesse caso, como o eixo focal está no eixo Y, o valor do A estará embaixo, no caso A ao quadrado, da variável Y. Beleza? É isso, bem tranquilo. Bom, eu vou aplicar essas duas relações, essas duas equações que conhecemos, a dois exemplos. Fique aí. Então, meu povo, trago aqui dois exemplos para a gente manipular rapidamente com as equações que acabamos de ver. Tá? Primeiro exemplo, determine a equação da hipérbole de focos F1 e F2 com essas coordenadas 5 e 0 e menos 5 e 0, ou seja, pontos presentes no eixo X, pertencentes ao eixo X, e de vértices A de coordenadas 3 e 0 e menos 3 e 0. Bom, se o foco está no eixo X, os vértices, que são as extremidades da parábola, o momento, perdão, da hipérbole, dos ramos da hipérbole, que elas mudam de comportamento, que são justamente os extremos do eixo real, também vão estar no eixo X, tá? Olha só, para essa primeira questão, o que eu já estou fornecendo? Eu já estou fornecendo, se eu marcar no plano cartesiano essa situação, ó, o foco 1 em menos 5, o foco 2 em 5. Vou marcar também o outro em menos 3 e o outro em 3. Se eu quiser, eu posso trazer o eixo Y aqui, tá? Porque ela vai estar no meio. Se o foco tem essas posições aqui no plano, significa que é uma hipérbole com centro na origem, tá? E o comportamento dela já vai ser assim. Eu já posso mais ou menos esboçar a hipérbole. Ela não fica perfeita, porque a gente vai ver mais à frente algumas aulas, umas retas que direcionam essa maior perfeição da hipérbole, tá? Olha só, bem mal desenhada, mas enfim. Mas eu só quero saber esse comportamento. Na verdade, eu nem precisava, eu não estou pedindo esboço, mas se você quiser fazer o esboço, ele já está feito. Você não precisa do eixo imaginário para fazer o esboço, tá? O que é que você tem aqui? Você tem que a medida 2C equivale a 10, porque vai de menos 5 a 5, é a distância entre os focos. Portanto, C vale 5. E a medida 2A equivale a 6. Ou seja, o A vale 3. Tá? De um vértice do eixo, do extremidade do eixo real até o outro. Daqui você tem que C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado e, portanto, 25 é igual a 9 mais B ao quadrado. Se vocês fizerem as continhas bonitinhas aqui, B será igual a 4. Se B é 4, A é 3, eu já posso montar a equação. Logo, a equação da hipérbole é x ao quadrado sobre o A ao quadrado, que é 9, menos y ao quadrado sobre o B ao quadrado, que é 16, igual a 1. Beleza? O que eu falei, eu disse o seguinte, que na hipérbole, se os focos estão no determinado eixo ou paralelo a ele, que a gente vai expandir essa ideia depois, na próxima aula, a variável positiva será essa, o eixo onde os focos estão ou no qual o eixo focal é paralelo, tá? Nesse caso é o eixo X, que os focos pertencem, o foco 1 e o foco 2, tá? Beleza? E embaixo dessa variável positiva vai estar o valor de A ao quadrado. É fácil para você montar a equação, porque a gente está usando esse formato de equação. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Tá? Porque os focos estão no eixo X. Se fosse no eixo Y, o formato seria Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos X quadrado sobre B quadrado igual a 1. Tá? Fica aí que eu vou apagar para fazer a próxima.
Então, meu povo, fazendo o último exemplo aqui, o exemplo 2, o que é que eu tenho? Determine a equação da hipérbole de focos F1 dados por esse ponto e F2 dados por esse outro ponto. São pontos que pertencem ao eixo Y e excentricidade igual a 3 meios. Olha só, vou marcar aqui os focos. Eles estão no eixo Y agora. 6 e menos 6. O centro, óbvio está na metade desse deslocamento, ou seja, está na origem, tá? Enfim, eu não sei aqui onde estão os vértices, né, as extremidades do eixo real, mas ele forneceu para você esse valor, é a excentricidade. Mas, Celso, a gente não falou de excentricidade, mas falamos lá em elipse, é a mesma coisa. Também está relacionado com a maior abertura ou fechamento dos ramos da hipérbole, tá? Aí a gente vai ver na aula que vem, antes de vir para cá para o quadro, a gente vai dar uma passadinha no GeoGebra só para conhecer o comportamento, né, das aberturas ou não da hipérbole e atrelar essa relação com o valor da excentricidade. Ainda temos que na hipérbole a excentricidade será dada por C sobre A, do mesmo jeito que a elipse, tá? Então eu preciso saber o valor de C e o valor de A. O valor de C eu já tenho, tá? Eu já sei que 2C nessa hipérbole vale 12, porque é a distância daqui para cá. Logo, C vale 6. Pronto. Se C vale 6 e a excentricidade vale 3 meios, tal que essa excentricidade equivale a C sobre A, logo 6 sobre A é igual a 3 meios. E, portanto, A 3A é igual a 12, A é igual a 4. Pronto, achei A igual a 4, ok? Só falta quem para montar a equação da hipérbole? Se A é igual a 4, inclusive eu já posso marcar aqui, ó. Sobe 4, desce 4. Então vai ter menos 4 e 4. Aí minha hipérbole vai ficar esse comportamento, mais ou menos. Vixe, está cada vez mais feio o meu desenho, mas enfim, mais ou menos esse comportamento, tá bom? Olha só, qualquer coisa vamos no GeoGebra, que é melhor. É o nosso parceirão. Olha só, achei o A, achei o C, já tenho, né? Vou achar o B como? Usando a relação, que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ou seja, B ao quadrado é igual a 36 menos 16, que é o A ao quadrado. Logo, isso é 20, isso implica que B é raiz de 20, ou seja, 2 raiz de 5. Pronto. Esse é o B. Logo, qual é a equação dessa hipérbole? Bom, como os focos estão no eixo Y, o valor da variável positiva é a variável y. Então ficará y sobre o valor de a ao quadrado, ou seja, y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre o b ao quadrado, ou seja, 20. B ao quadrado vale 20 igual a 1. Essa é a equação da minha hipérbole desse exemplo. Beleza? É isso. Vou parar por aqui. Espero que tenha sido produtivo. Curte, compartilha, se inscreve se não inscreveu. Próxima aula a gente reinicia, né, abordando excentricidade, como falei. Depois a gente vem para o quadro conhecer as equações, essas daí, na verdade, transladadas, com o centro fora da origem. Beleza? É isso. Valeu.